Boa noite, queridos irmãos. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, ao nosso Mestre e amigo Jesus, aos amigos da espiritualidade superiora, aos mentores da casa espírita, para nos auxiliarem em nosso estudo, a fim de nos intuírem a melhor compreensão do ensinamento de hoje, nos conduzindo à sedimentação em nossas atitudes, tendo bons sentimentos, bons pensamentos e um comportamento correto. Dando continuidade ao estudo do Evangelho, capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Itens 5 e 6, o óbolo da viúva. Passamos à leitura do Evangelho. Item 5. Jesus, estando sentado em frente ao gasofilácio, observava como o povo nele deitava o dinheiro, como as pessoas ricas davam muito. Veio então uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado os seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, que essa pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram no gasofilácio, pois todos os outros deram o que era de sua abundância, mas esta deu de sua penúria, até mesmo tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. Item 6. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejariam por falta de recursos suficientes e desejam a riqueza. Dizem elas, para fazer da fortuna um bom uso. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera em alguns. Mas será que é totalmente desinteressada em todos? Não há aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, ficariam felizes se começassem primeiro a fazer o bem para si mesmo? Se permitirem mais prazeres, se proporcionarem um pouco mais de luxo que lhes falta, com a condição de darem o resto aos pobres. Essa segunda intenção, oculta, disfarçada, que encontraria no fundo de seus corações se o interrogassem, anula o mérito da intenção. Visto que a verdadeira caridade faz o homem pensar primeiro nos outros, para depois pensar em si mesmo. O sublime da caridade, neste caso, seria procurar em seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência e de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maior parte das pessoas sonha com meios fáceis de se enriquecer rapidamente e sem trabalho, correndo atrás de ilusões como as descobertas de tesouros, uma oportunidade favorável, recebimento de heranças inesperadas, etc. O que dizer daqueles que esperam encontrar auxiliares entre os espíritos para ajudá-los nas pesquisas dessa natureza? Certamente não conhece o objetivo sagrado do espiritismo, muito menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comunicar com os homens. Decorre, por isso, serem punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, questões 294 e 295. Aqueles cuja intenção está isenta de todo interesse pessoal devem se consolar com a sua impossibilidade em fazer o bem que gostariam. Sabendo que a dádiva do pobre, como no caso da viúva no ensinamento de Jesus, que deu do pouco que possuía, pesou mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar do nada. Sem dúvida, seria grande a satisfação de poder socorrer largamente a pobreza,
Mas, se isso é impossível, é preciso se submeter sem se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com dinheiro que se pode secar as lágrimas, e não é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer, sinceramente, ser útil aos seus irmãos encontra 1000 ocasiões para fazê-lo. Quem as procura, as encontrará, seja de uma maneira ou de outra, pois não há ninguém que, dentro de um padrão de vida normal, não possa prestar um serviço, prestar-se a uma consolação, aliviar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Na falta de dinheiro, cada um não possui seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma pequena parte. Aí também está a dádiva do pobre, o óbolo, a esmola da viúva. Bem, caros irmãos, passemos então a reflexão sobre esta leitura. O Evangelho de hoje, Jesus nos fala sobre a caridade, nos ensinando sobre a caridade feita na sua real dimensão, sob a ótica da intenção e do esforço pessoal. Utiliza como exemplo o óbolo da viúva, ou seja, a pequena doação realizada por uma pobre viúva, ao qual dou o pouco que tem. Jesus compara a doação realizada com as demais doações feitas pelos ricos em maior quantidade de valor, concluindo, em verdade, que a pobre viúva deu mais do que todos os outros que o colocaram no gasofilácio, pois os ricos deram da sua abundância, enquanto a mesma deu da sua penúria, doando tudo que lhe restava. Jesus, nesse momento, ressalta o mérito da intenção como condição da verdadeira caridade. Pois, segundo ele, a verdadeira caridade faz o homem pensar primeiro nos outros, para depois pensar em si mesmo, no esforço próprio da abnegação de si mesmo. Muitas pessoas somente fazem caridade do supérfluo da sua abundância, com a condição de doar somente os restos aos pobres, estando em primeiro lugar as suas necessidades a serem supridas, as quais muitas são supérfluas, sem qualquer privação, para então, numa segunda condição, a título de caridade, doarem do resto que lhes sobra. Jesus ensina que na alusão ao ato de caridade, deve-se buscar qual a intenção, a verdadeira intenção, nos interrogando para ver se está isenta de interesses pessoais. Por isso, devemos perguntar aos nossos corações, para que não, assim, macule o mérito da caridade. Muitas pessoas lamentam em não poder fazer a caridade por falta de recursos financeiros, utilizando-se das mais diversas desculpas. Jesus ensina que sempre podemos realizar as nossas caridades, as nossas intenções generosas para com os outros. Não há necessidade que aguardemos condições específicas para ser caridoso. Basta que procuremos em nós mesmos o emprego da boa vontade, exercendo o esforço pessoal na realização, utilizando-se das nossas aptidões e capacidade física, pois todos temos como auxiliar, nos fazendo úteis aos nossos irmãos, seja através de um simples ato no dia a dia, como exemplo, as pequenas gentilezas, uma amizade sincera, um pequeno carinho, sendo pacientemente com as pessoas e tantas outras formas de realizar. Dessa forma, podemos todos ser caridosos, independente da condição econômica que guardamos. Pode-se assim dizer que essa
é a dádiva do pobre, o óbolo, a esmola da viúva. Portanto, a verdadeira caridade, independente de ser material ou moral, é a doação de si mesmo, a qual deve estar revestida do sentimento maior de amor ao próximo, de abnegação, caracterizada pelo altruísmo, desprendimento dos interesses pessoais, a qual deve ser praticada no nosso dia a dia, de coração, sem segundas intenções. Não esquecemos que sempre podemos ser úteis aos nossos irmãos. Para que possamos todos assim viver em harmonia neste planeta, devemos buscar a nossa evolução moral. Lembremos que somos herdeiros de nós mesmos. Por isso, devemos guardar sempre esta máxima: sem caridade não há salvação. Encerramos o Evangelho de hoje agradecendo e rogando a Deus, ao nosso Mestre Jesus e mentores espirituais que nos ampararam, cuidando de nossa saúde física e mental. Pedimos assim a iluminação de nossos corações, nos dando força de vontade para que possamos nos esforçar para sermos melhores hoje do que ontem. Pedimos ainda que fluidifiquem as águas, colocando todos os medicamentos necessários para os males do corpo e da alma. Que a paz estejam com todos e tenham uma abençoada noite. Que assim seja.